a cura de Naamã, não daquilo que eu já falei, mas pegando pensamentos que não foram abordados, revelações. Mas agora eu não vou para lá, eu vou para Mateus capítulo 14. Os discípulos de Jesus, de João Batista, de Jesus, chegaram e disseram que o João Batista tinha morrido. Cortaram a cabeça dele. Conhecemos toda a história, né? O Herodes mandou matá-lo. Porque a filha da Herodias, que era agora mulher do Herodes, mas João Batista diz, não é te lícito possuir a mulher do teu irmão. Ele tomou a mulher do irmão dele, e ela então, a menina chegou, dançou um babalu lá, ele ficou boquiaberto, e ele disse, pede que eu vou te dar até metade do meu reino. Ela falou, mãe, o que eu faço? Pede a cabeça de João Batista, porque ele estava mostrando o pecado dela. Às vezes, quando a pessoa mostra o pecado e a pessoa fica com raiva, é porque é operação de demônio. Nós temos que insistir com a pessoa, mas com sabedoria, né? Para poder ela então abrir os olhos. E algumas vezes até com sabedoria não dá jeito, a pessoa virou a cabeça mesmo e fica brava com você. Agora que eu vou ser feliz. Que coisa mais triste tem quando a pessoa faz coisa errada. Pai, Jesus chamou os discípulos e vamos para o outro lado do mar da Galileia. Eles estavam no lado, talvez em Cafarnaum, e eles viriam para o lado de cá. Eu estava pensando que eu já passei no mar da Galileia de barco. É mais ou menos como a Baía de Guanabara. Se você está ali por São Cristóvão e você vai atravessar para o outro lado, lá onde já vai para Itaboraí, de carro do lado, às vezes nós fazíamos isso quando não tinha a ponte, levava ali 1 hora mais ou menos. E quando Jesus entrou no barco e foi atravessar, o povo veio correndo para poder, souberam onde é que ele ia e vieram correndo. Quando ele chegou lá, o povo já estava. Olha que negócio sério, correram mais do que o barco na água lá. Aí Jesus ficou emocionado e passou o dia curando os enfermos. Esse Jesus é o mesmo, pessoal. Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo hoje, como foi ontem e será eternamente. Ontem, hoje e para sempre ele é o mesmo. Então o que ele fez no passado, ele faz hoje. Não tem esse negócio que Deus não quer abençoar. Nós estamos fazendo essa campanha aqui, domingo pela manhã, a reunião é em jejum. É bom você vir em jejum. Nós estamos em jejum para quê? Porque é mais forte, a gente abre mais o coração diante de Deus, a gente consegue entender mais a palavra. Você que tem um problema insolúvel, não existe isso para a fé. É só você aprender a palavra, a fé vem, é um abrir e fechar de olho. Aquela montanha torna um grãozinho de areia que com o dedo mínimo você dá um peteleco nele e manda embora. Agora você tem que estar com o poder de Deus, porque é Deus que faz a coisa. Você tem que estar disponível e já consagre-se. Domingo eu vou lá na reunião das 7, Senhor. Quero que o Senhor ponha uma mensagem boa no coração do teu servo para eu poder aprender. Aí tudo bem. Jesus então passou o dia curando os enfermos, à tarde chegou e ele então disse para os discípulos que alimentou até o povo ali que estava faminto com ele, e em seguida ele disse para eles, olha, vocês vão atravessar o mar para lá de novo, falou o local, e eu vou despedir a multidão. E ficou ali, despediu, aí está caindo a noite, ele subiu o monte para orar, e eles estavam com dificuldade no mar. Na 4ª vigília, o tempo, a noite, era dividido em 4 vigílias. São 12 horas do dia e 12 da noite, 4 de 3 horas. Primeira vigília de 6 a 9, segunda de 9 à meia-noite. A outra de meia-noite às 3, a outra de 3 às 6. Então, na 4ª vigília, olha quanto tempo passou, aí Jesus veio ao encontro deles andando sobre o mar, tranquilamente. E eles tomaram um susto, porque no meio de uma tempestade, vento contrário, aquela coisa, desespero tremendo, veio um homem andando, eles pensaram que era um fantasma e gritaram com medo. E Jesus, ei, para com isso, sou eu, tenha ânimo. E o Pedro, que não tinha uma língua que sem ficar mexendo, então se és tu, manda me ter contigo. Vem, Pedro. Não tinha opção.
Se era ele, o Pedro se lançou no mar e foi andando, mas de repente ele viu a água que ele estava andando sobre as águas e vendo, e temeu e começou a afundar. Aí Jesus gritou para Jesus, Jesus estendeu a mão, levantou o Pedrão e deu uma bronca. Por que você duvidou, homem de pouca fé? Irmão, não duvide, você vai levar bronca de Jesus. Quando ele começa uma obra, ele vai terminar. Você pede mais, se você não está conseguindo, Deus me dá mais sabedoria. É batalha, é guerra. Você tem que buscar sabedoria, armamento para poder continuar lutando. E aí, o que aconteceu? Vamos ler do versículo 27 aqui, porque eu quero só numa frase que eu vou chegar aqui para chamar a atenção sua. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E o Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Aí os discípulos fizeram uma coisa que eu fiquei pensando assim, mas e as curas durante o dia? Porque eles falaram depois que viram o que aconteceu com Pedro e com a tempestade, que ele entrou no barco, acalmou tudo, não tinha mais tempestade no mar. Então, é esse versículo, é o 33. Aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Enquanto ele não fez aquele milagre, eles não consideravam ele verdadeiramente Filho de Deus. Irmãos, a ver, nós passamos por uma situação difícil, para que nós possamos abrir os olhos, Deus permitindo, para ver que nós temos do nosso lado o verdadeiro Deus, o Todo-Poderoso, porque a Ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. Mas nós não usamos esse poder, nós não nos consagramos, não tiramos tempo para ler a Bíblia. Somos crianças mimadas. Se Deus tem todo o poder, pode me curar. Não cura porque não tem jeito. Tem sim. Não pode, não tem uma situação que não seja reversível, porque ele disse: aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa é a palavra. Eles não estavam verdadeiramente crendo. Aí adoraram Jesus na hora lá e disseram: verdadeiramente tu és Filho de Deus. Ué, e tantas outras coisas que já tinham visto Jesus fazer, tantas maravilhas. Aquele dia então foi demais. Quando eles chegaram do outro lado, aquela multidão, e Jesus chegou e começou a ensinar, e aí depois disse: olha, o dia está passando, vamos alimentar esse povo. Não temos nada, só temos 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Ele disse: manda o pessoal assentar na relva. E assentaram 5.000 homens, mais mulheres e crianças, todo mundo carregando as pessoas. Aí ele curou todo mundo antes, agora alimentou, e em seguida faz essa maravilha. Verdadeiramente tu és Filho de Deus. Então, se a situação não está passando, é que você não está crendo ainda, e é preciso crer, pessoal, porque se você não tiver o azeite, quando ele voltar, você fica. Só entra na festa aquelas pessoas que estão com azeite. Eram 10 virgens, 5 não tinham azeite, sobraram. Nós não podemos sobrar. Nós não podemos nadar e morrer na praia. Mais um pouquinho, sai andando, sai fora das ondas, que você não vai morrer. Mas às vezes nós ficamos chegando, fizemos tudo, nossa, mas não dá, dá. Aí eu caí. Arrependa-se, peça perdão a Deus, porque Ele é misericordioso. Ele levanta você e você vai ser a bênção que você já sentiu que tinha que ser, e que é para Ele que Deus vai abençoar você. Amém? Esse aqui já é o 5º culto, mas teve um culto que eu não fiz
porque tive uma inspiração para falar, para falar um outro assunto. Aqui está: Naamã é curado da lepra. Então nós vamos ver, 2 Reis 5. Eu já expliquei vários versículos até que chegamos no versículo 7, quando os 6 e 7 falam assim: o general Naamã era comandante-chefe do exército da Síria. Ele tinha voltado uma campanha em Israel, levou cativa, presa, uma menina, devia ter lá seus 12, 13 anos, para ficar ajudando a mulher dele. E ele contou tudo para o rei, e o rei sabia disso. Essa menina podia ter ódio no coração, porque com essa idade foi tirada de casa, quando mais ela precisava estar do lado da mãe, para os conselhos maternos, que a idade estava chegando. Ela foi tirada de casa, levada para um país para ser empregadinha, mas era uma menina muito sábia. E Deus permitiu, empregadinha não, escravazinha, porque não receberia nada. Então vai escutando. Mas ela era uma moça espiritual, e Deus mandou ela lá como missionária. O que ela fez, toda a Síria ficou sabendo que há Deus em Israel. Vai escutando. Naquela época não tinha dúvida mais. Todo mundo conhecia o general que estava leproso, coitado, acabou para eles. Lepra era contagiosa naquela época, né? E a vida dele tinha acabado. E leproso ia perdendo parte do corpo. Tem tipo de lepra que é assim, vai caindo e tudo. E quando ela soube, ela disse para a senhora: senhora, se o seu esposo estivesse em Israel diante do homem de Deus, por quê? Ele ia curá-lo da lepra. Está falando do profeta Eliseu. Mas Eliseu nunca curou ninguém da lepra, a não ser esse Naamã. Ela, vendo as mensagens de Eliseu, o ministério dele, ela sentiu que ele podia ser usado em qualquer situação. A mulher: você está falando a verdade? Estou. É verdade. Ela correu no ouvido dele, ele veio correndo, conta essa história direito. Investigou, olhou para ela como um general, homem experimentado na vida, se ela não está mentindo, não está blefando, se ela não dizia: me leva com o senhor, nada, não foi não. Aí eu fui falar com o rei disse: olha, eu vou fazer uma carta, pega um presentão para levar lá para o rei de Israel. O rei já pensou que era o colega dele, derrotado, podia curar lepra, não venceu ele. Aí ele se leva tanto de talento de prata, não foi muita coisa, mas de ouro foi. Ele levou quase 70 quilos de ouro, que no preço de hoje dá mais de R$1 bilhão. O ouro está R$300 a grama, 300 e pouco. Aí ele pegou e levou, e já foi e mandou uma carta. Quando o rei de Israel leu a carta, versículo 6, ele levou a carta ao rei de Israel dizendo: logo em chegando a ti essa carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta de Eliseu. Eliseu não foi receber o general. Ele achou a maior descortesia, a maior estupidez, a maior vergonha. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Ele levou isso como ofensa. Praguejou: vão voltar, eu sabia que isso não era nada, esse homem me enganou. E foi cheio de ira pelo caminho para voltar para a Síria, e viria uma guerra aí, porque parece que brincaram com ele e a menina. Como é que era?
Quem prega a verdade, às vezes, também fica em posição errada, em posição perigosa. Aí, quando ele estava no caminho lá, o pessoal dele chegou e disse: general, se ele tivesse pedido o senhor para fazer uma coisa difícil, eu faria. Ele está brincando comigo. Como é que eu vou fazer me banhar nessas águas barrentas do Jordão? Se água cura, lá em Abana temos 2 rios, Fafana e Arbar, que eu posso me banhar lá e fico purificado. Mas, general, não custa. Não foi nada por acaso. Banhe-se 7 vezes, até que o convenceram. Ele foi, mergulhou e saiu curado. Meu irmãozinho, o que Deus fala na palavra, faça. Aquele tempo ele falava pelos profetas. Hoje Hebreus 1:1 diz que ele fala pelo que está escrito. Está bem claro ali. Não tem mais esse negócio de procurar uma pessoa. Ô missionário, o que eu faço? Eu não sei. Você presta atenção na Bíblia, que pede a Deus a direção. Ele vai avivar uma das promessas ali e você vai entender. Como essa que nós vimos aqui hoje. Que os discípulos adoraram Jesus e declararam: verdadeiramente tu és filho de Deus. Até então não estava aceitando. Tiveram que ver o Pedro passar aquela situação. Eles passaram horas no mar, parecia que ia naufragar, para depois Jesus entrar no barco e parar a tempestade. Esse homem vai passando e vai a tempestade embora. Então verdadeiramente Deus está querendo dar experiência para nós, e muitas experiências com Ele, que nós não sabemos o que está adiante. O mundo está numa revolta tremenda, a natureza está demais. Um dia desse eu vi um filme da Arábia Saudita, do deserto, caindo de gelo, que não é brincadeira, os camelos todos ali tremendo ali, porque camelo nunca viu gelo, mas encheu aquilo de gelo, isso nunca houve. E Deus disse na Bíblia que o deserto correria rios. Então está havendo uma mudança nesse mundo. Nós não sabemos amanhã, mas se nós não estivermos firmes, se verdadeiramente nós não soubermos que Ele, Jesus, é o Deus Todo-Poderoso, que o Pai deu a Ele todo o poder. Ele é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. São 3 pessoas distintas, mas formam um Deus só. Mas Ele, Jesus, recebeu todo o poder, e é com Ele que nós temos de tratar. Então nós temos que ter experiência, não só de ouvir. É como Jó disse: te conhecia de ouvido, mas agora meus olhos te veem. Ele viu a cura que Deus fez nele. Você precisa ter experiência com Deus. Sua família precisa de um pai, de uma mãe, de um filho, de uma filha, de um genro, de uma nora, experiente com Deus, para que quando surgir o problema, você tenha direção. Conheça a Bíblia, é assim que diz: vamos crer, vamos conseguir a bênção, e você será bem sucedido em nome de Jesus. Amém?